Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta segunda-feira, logo pela manhã do dia 24/3/2025. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco e também para poder te comunicar que a nossa programação está voltando ao normal, porque entraremos na última semana de preparação do Vasco para a sua estreia e também para dar o pontapé inicial na temporada de 2025. E eu já tô logo te lembrando, essa é sua última semana de paz, porque a partir de domingo, vai ser contra o Santos de Neymar, e é claro, a pergunta que não quer calar: o Vasco está pronto para o ano de 2025? O Vasco tem repertório para poder encarar essas três competições? As derrotas do time titular nesses jogos treinos preocupa? Tem um outro detalhe: o Carille tem prazo de validade já no início da temporada, sem contar as críticas da imprensa mostrando que até então nada que o Vasco vem planejando está dando certo. E ainda vamos falar aqui sobre as vendas de mando de campo, vamos falar, e detalhe, não foi só uma não, tá? Foi mais de uma. Também sobre a nova iluminação de São Januário, que já está sendo testada, e domingo, bom, pelo menos eu acho que vai ter um show pirotécnico, porque será um evento teste. E detalhe, São Januário está sendo debatido para poder pelo menos comportar na nova reforma. Será também que sai 57 mil torcedores, e alguns detalhes aqui também de algumas renovações que vem chamando a atenção, sem contar que o Melgar já começou a divulgar a venda de ingressos para a estreia do Vasco, no caso do Melgar também, no dia 2 de abril, e ainda tem toda essa história do Marinax, que parece que realmente está fechando com o São Paulo. Então, depois da vinheta, eu venho aqui com muitas notícias, muitos debates, porque olha, tá difícil de acreditar, né? Principalmente aí no Carille. Será que vai dar conta do recado? Depois da vinheta, nós vamos desenrolar. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, como sempre agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se quiser continuar me ajudando, continue deixando o seu like, porque aquela plaquinha ali é graças a vocês aí do outro lado. E você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito nesse canal, se quiser me dar uma moral, se inscreva, ative o sininho das notificações. Para quem está aqui, eu vou continuar naquela campanha do like para esse vídeo poder ser enganjado. Ainda estamos aqui, sabe, naquele efeito borboleta do strike que nós tomamos por estar exibindo ali o sorteio da Sul-Americana. A Conmebol derrubou a nossa live no dia, e de lá para cá nosso engajamento caiu bastante, mas essa semana cola aqui conosco, porque nós vamos ter muitas informações, porque começa, né? Agora a brincadeira vai começar de verdade. Para não ficar também somente nos meus pedidos, vamos aqui aquilo que interessa, que são as informações do Vasco. Diz assim o Atenção Vascaínos no seu X oficial: Vasco e Palmeiras deverá mesmo acontecer em Brasília e não deve ser o único na capital federal. Em contato com o organizador do jogo, o jornal Metrópolis, recebemos a informação que outras partidas devem ocorrer no Mané Garrincha por conta de shows, eventos em estádios do Rio e de São Paulo. De acordo com os organizadores, a incompatibilidade de datas entre brasileiro e competições sul-americanas também acarretará na busca por novos espaços, e Brasília pode ser um deles. Segundo apurado e informado pelos gestores do Metrópolis, houve negociação no ano passado de 2 jogos, e o primeiro escolhido pelo Vasco foi esse. O segundo, a data não foi informada pelo Cruz Maltino, e somente o Vasco poderá fazê-lo ainda este ano.
Ou seja, além desse jogo do Palmeiras, o Vasco também fará outro jogo lá no Mané Garrincha, já está tudo alinhado lá com o Metrópolis, que é um dos organizadores, no caso, que compra os jogos e revende, enfim. O último jogo do Vasco lá em Palmeiras, se eu não me engano, bateu 7 milhões de reais ali toda a receita do jogo. Ainda falando sobre esses jogos, parece que Vasco e Flamengo não acontecerá no Maracanã. Se esse jogo não for em São Januário, provavelmente pode ser no Engenhão ou será em Manaus, caso o Vasco não consiga espaço. Vasco está tentando convencer o BEP para poder mandar Vasco e Flamengo dentro de São Januário. Aí eu não consigo entender. Qual é a diferença de Vasco e Flamengo e Vasco e Palmeiras? Deixa aí a sua opinião, porque com nova iluminação, estádio do Vasco terá sistema de automoção e show de luzes das grandes arenas, responsável por iluminar metade dos estádios construídos para a Copa. Empresa contratada pelo Vasco tem prazo de concluir os trabalhos antes da estreia no Brasileirão contra o Santos. Inclusive, segundo lá o Matheus Gilbert, foi até repercutido lá pelo estagiário do Vasco, parece que o Vasco já andou testando essa iluminação. Essas fotos aqui vêm lá do X do jornalista Matheus Gilbert. Parece que o Vasco já está começando ali a se programar para esse jogo contra o Santos. Como eu disse, é um evento teste. Parece que vai ter aquele show pirotécnico, iluminação. Também tem que melhorar o som ali de São Januário para ficar uma coisa bacana. E essas melhorias na iluminação de São Januário não tem como objetivo apenas uma uniformização do sistema e adequação do estádio do Vasco às normas exigidas pela Conmebol. Também serão instalados equipamentos de responsáveis por show, como nós dissemos aqui, né? De luzes, como está presente em outras arenas do país. Parece que o Vasco aí deu um passo, né, para a modernidade, ainda que não seja agora a reforma de São Januário, mas pelo menos a iluminação do Vasco, que realmente parece uma discoteca, agora vai ser de outro sentido. Parece que isso vai acabar. E um outro detalhe, eu espero, sabe, que essa iluminação atenda também ali as arquibancadas. Seria muito maneiro as arquibancadas, ali os torcedores que fazem um belíssimo show também lá em sociais, em dias de jogo do Vasco, que esteja mais iluminado, porque realmente São Januário, olha, é feio, tá, cara? Tem que ser honesto. Não é legal a iluminação de São Januário em dia de jogos. Poderia ser melhor, parece que agora vai ser. E olha só, dirigente diz que capacidade do novo estádio do Vasco ainda está em debate, entre 43 e 57 mil. De acordo com Renato Brito, segundo o vice-presidente geral, o clube contratou uma empresa para auxiliar nos cálculos e definir com qual capacidade tornará São Januário viável para as reformas. Eu acho que nesse momento, o que o torcedor menos está importando é se vai ser para 43 ou 57 mil. Eu acho que o torcedor hoje está muito mais pilhado na condição de pelo menos já começar essas obras. Agora eu vou trazer um corte aqui lá do Mumuzinho da Colina, do canal Aqui Se Falar de Vasco, porque ele vai trazer algumas informações importantes sobre a renovação de contrato do Puma Rodrigues, do Jair e do Paulinho. E olha essa do Puma aqui, rapaz. Vamos lá. Primeiro, é aqui, bom, eu acho que vou trazer a outra informação primeiro, aqui, ó. São dois cortes. Vamos lá, ó. Apuramos que o Vasco já avançou nas negociações para renovar o contrato do Puma Rodrigues, Jair e Paulinho, além de estar próximo de acordo com Rayan e Léo Jardim. Então, primeiro eu vou trazer esse corte aqui do Mumu e depois o outro. Vamos lá. O Vasco já senta, né, já conversa com 3 jogadores para poder, né, iniciar essa conversa de renovação, tá bom? 3 jogadores que o Vasco já senta à mesa para começar essa renovação. Puma Rodrigues, Jair e Paulinho. O Vasco já senta para poder alinhar essa renovação, tá bom? Tempo de contrato, salário, tudo bonitinho. O Vasco já senta, né, já está sentado à mesa conversando com esses 3 atletas para essa renovação. Já está tudo resolvido com o menino Rayan e há detalhes com também ali, no caso,
né, o nosso goleiro Léo Jardim. O Vasco já está ali bem à frente para poder resolver aí essas renovações com esses atletas. Lembrando que... Então, essa é a primeira informação. Vasco busca renovação do Puma, do Jair, do Paulinho. Ryan e Léo Jardim já estão mais avançados. Eu acho que o Ryan, essa semana, o Vasco anuncia a sua renovação. E aqui ele vai trazer mais detalhes. O porquê, né, que o Vasco está renovando aí, ou buscando renovar com o Pumita. Aí, meu irmão, olha... Aí eu reclamei. A proposta que o Vasco tem é de cerca de 2 anos de contrato para cada um, tá? Paulinho, Jair e também o Puma Rodrigues, tá? 2 anos de contrato para cada um. É uma proposta de 2 anos, né? Até então não se tem nenhuma informação sobre um gatilho de mais um, mas a proposta inicial seria de 2 anos para todos esses atletas que o Vasco entende que é uma espinha dorsal desse atual elenco. E um outro detalhe é porque o Puma Rodrigues, essa informação saiu no Mumuzinho e saiu também até lá no GE. O Puma Rodrigues é um dos jogadores importantes do elenco. É um dos líderes desse elenco. Cara, eu não consigo enxergar. Você tá duvidando aí, ó? Saiu também no GE, pô. Vou até trazer aqui pra vocês aqui, ó. Rapidinho, ó. Convocado por Bielsa, Puma Rodrigues é valorizado no Vasco e tem conversas para renovar o seu contrato. E um dos detalhes é que o jogador é visto como um dos líderes do elenco e é importante na rotação do time, que terá 3 competições para disputar. Então o cara é um dos líderes. Eu só não sei qual parte, qual momento ele passou a ser líder desse elenco. E se lembra disso aqui, olha, tô trazendo uma matéria aqui antiga, tá, galera? Aqui, ó, às 9h44 da manhã do dia 28 de novembro de 2024. E esse foi um dos motivos da troca do Paiva pelo Felipe. Segundo pessoas que vivem o dia a dia do clube, uma das críticas do Felipe e da direção ao trabalho de Rafael Paiva era a falta de repertório tático. O time estava engessado num 4-2-1-3, com as dobras de laterais nas pontas, precisava apresentar outras variáveis, não só de esquema, mas de formas de construir e finalizar as jogadas. Porra, parece que eu tô ouvindo falar do Carille, velho. Na moral, se eu repetir isso aqui, você fechar os olhos, você vai achar que essa crítica aqui do Felipe é atual e ele tá falando do técnico Carille, que está no Vasco hoje. Pois bem, por que eu tô falando isso? Porque o Vasco venceu o Boa Vista por 2-1, vocês já sabem disso. E o grande detalhe é que atenção vascaínos, trouxe ali, sabe, alguns trechos importantes do que aconteceu nesse treinamento. Ou seja, a vitória do Vasco na manhã de domingo sobre o Boa Vista foi realizada em 2 tempos de 30 minutos e um tempo de 45 minutos. Daniel Fusato, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Piton, Hugo Moura, Souza, Garré, Nuno, Ryan e Verrete foram os jogadores que começaram como os titulares. Com poucos minutos, uma saída de bola errada da defesa, a Cruz Maltina. Vou repetir, ó. A defesa, PH, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. E com poucos minutos, uma saída de bola errada, o Boa Vista abriu o placar, com Gabriel Conceição. O time de Fábio Carille continuou saindo com a construção, ou continuou saindo, fazendo a construção das jogadas na defesa. Quando você sai ele tocando. Enfim, e pressionando muito o ataque. No perde e pressiona, fazendo o goleiro Diogo Loureiro, ex-Botafogo, ser o principal em campo, em pelo menos 5 defesas difíceis, 3 lances com o jogador Verrete. Então o Vasco, ele saía construindo e pressionava o Boa Vista, e dizem que lá o goleiro até do Boa Vista fez uma boa atuação. Só tem um detalhe, irmão. O Vasco foi 60 minutos nessa pressão, tentando, o goleiro lá defendendo, e o time titular do Vasco não conseguiu fazer um gol. De novo, mais uma vez, o time titular do Vasco joga abaixo daquilo que é esperado. E se esse jogo treino era para testar algumas estratégias, eu espero, tá, que tudo que não está acontecendo no treinamento aconteça no domingo. No segundo tempo, a virada por 2-1 foi os gols de Esforza e o Paê
convertendo um pênalti. Detalhe, pênalti esse reclamado pelo Boa Vista. Para quem observou a atividade, pontos positivos foram a marcação da saída de bola, o jogo construído desde a defesa e a posse de bola muito maior. Como pontos negativos, transições lentas e pouca agressividade no ataque, com falta de quebradores de linha e ataque de profundidade. Ou seja, cara, é incrível que são os mesmos problemas de todo o campeonato carioca. E aí a gente, nós vamos seguir. Porque, os titulares do Vasco foram superados por Maricá e Boa Vista em seus respectivos minutos nos jogos treinos. O time venceu as duas partidas, mas somente quando os reservas entraram na atividade. Tá certíssimo aqui o Nils Colina. Mas a promessa do Vasco, tô aqui fazendo uma retrospectiva, foi essa daqui, Não tem muito o que falar não, e sim nós vamos trabalhar muito, cara. Mas muito. Muito. Conversamos agora já ali para decidir os dias, os 2 jogos treinos que eu quero fazer, né, buscando adversários qualificados. Não adianta a gente pegar adversários também que não vai trazer dificuldade para nós. Não tem muito o que falar. Não adianta também pegar adversários que não vão trazer. Pelo menos o Maricá e o Boa Vista conseguiram. E eu concordo muito com o Bruno Braz. Lá vai mais uma crítica da imprensa. O Vasco atualmente é preocupante. Vejamos, o que dava certo não tem dado mais, que é a base. Vendeu o mando de campo para o Palmeiras, mesmo sendo o clube da Série A, com menos jogos em casa, fruto de uma decisão preconceituosa que proíbe clássicos em São Januário. Nem seu DNA tem sido aplicado na plenitude. No episódio do racismo do presidente, eu critiquei isso aqui, do presidente da Conmebol, até se posicionou, mas de uma forma tímida, nos stories do Instagram. Um post meio raso e quase com vergonha de assumir a posição, quando na verdade deveria liderar sempre esta pauta, algo que tem feito a Leila Pereira do Palmeiras. Time profissional sofrendo para ganhar do Maricá e Boa Vista nos amistosos. Nem era para enfrentar esses times, com todo respeito a estas agremiações. Reforma de São Januário já ficou para 2026. Obras no CT acontecem de forma tímida. Depois não adianta pedir paciência para o exausto torcedor com a velha desculpa da herança maldita, utilizada pelos últimos 4 presidentes. Cara, eu acho que é um relatório perfeito das coisas que vem acontecendo no Vasco da Gama, e o calendário não espera, porque o Santos acredita que o Neymar estará à disposição, e ontem na nossa live nós fizemos um quem é quem, e quando nós paramos para debater o ataque do Santos, nós chegamos à conclusão que do meio para trás está equilibrado, é bem igual os dois times, mas do meio para frente, Soteldo de um lado, Guilherme do outro, Tiquinho Soares, né, que não é um porra, vamos falar aqui, não é um craque, mas é um cara que preocupa. E o Neymar no meio campo, se o Neymar não jogar, quem joga é o Tassiano, que na minha humilde opinião, também é um bom jogador. Mas aí, a pergunta que eu quero te fazer é do início dessa live não, desse vídeo. Vasco tem repertório? Essa derrota contra esses dois times em jogos treinos te preocupa? Outra coisa, esse elenco é suficiente? E o Carille? Será também que nós vamos ter que esperar o Carille tropeçar? Porque na minha humilde opinião, vou repetir isso direto, já tinha que ter mudado, sabe? Mas o Vasco, pra mim, cometeu um erro e insistiu. Léo, 3 meses. Cara, na moral, não era nem pra ter trazido. Já que trouxe, não deu certo, porque, cara, eu não vejo evolução no Vasco. E quando eu vejo aquele outro relatório lá do Atenção Vascaínos falando sobre os pontos negativos, cara, e é incrível, né, a matéria das reclamações sobre o Paiva. É tudo que o Carille tem feito. Um time sem agressão, um time que é um time de uma nota só, um time que não tem variação tática e detalhe. Material humano agora tem, até para poder modificar o jogo. E o boletim médico é esse. O Tietê, após lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, eu acho que não volta agora. Segundo informações,
até da própria assessoria do Vasco, é que a expectativa que o jogador volte na próxima semana, essa semana agora, e inicie os treinamentos com o grupo, ou seja, já está bem distante de quem já vinha treinando. Estrela também é um jogador que já faz trabalho com bola, já está ali trabalhando com o elenco. Eu acho que esse está mais, adiantado em sua recuperação devido à sua transição do que o próprio Tietê. A grande esperança é o Adson, que já treinou, participou desse coletivo no CT, e a expectativa é que ele volte já no jogo contra o Santos. Bom, e também tem o Felipe Coutinho. Do David eu não vou falar, porque ainda vem daquela recuperação, da lesão do ligamento que ele sofreu, e ele só deve voltar em maio. Na minha opinião, ele só vem para depois dessa data FIFA do Super Mundial. Mas o Vasco também corre para poder aprontar o Felipe Coutinho. Bom, agora, para você poder se apegar em alguma coisa, o Vasco tem mais vitórias que derrotas em estreias no Brasileirão, e isso estou dizendo em pontos corridos, beleza? O retrospecto é esse daqui, galera, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas, só 2 empates, chama atenção. E são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias. Então que esse retrospecto continue sendo favorável e que o Vasco bata o time do Santos no dia 30. E para começar a dar números finais, quero trazer que o São Paulo assinou o MOU, que é tipo um memorando de entendimento, uma espécie de pré-contrato com a empresa de Marinax. Agora o Clube Paulista e o grupo do empresário vão trocar informações e formatar a minuta definitiva, com valores, marco de pagamentos e etc. Muitos torcedores do Vasco tinham a expectativa que o Marinax comprasse a SAF do Vasco. Parece que isso não vai acontecer, que ele está muito próximo do São Paulo. Agora é aquilo, né? Se der errado, é claro que vai haver aqui muitas pessoas falando que o Pedrinho agiu bem, porque olha, tá vendo, deu errado no São Paulo, esse negócio de SAF aí, enfim, investidores. Agora, se der certo lá, porque já estão dizendo que depois de 2 anos, o planejamento ou o projeto é o São Paulo se transformar em SAF. E se esse cara aí faz do São Paulo uma potência, ou no caso, né, faça não, porque o São Paulo é um grande clube, mas que ele consiga devolver o São Paulo, pelo menos o protagonismo que o São Paulo exerceu, principalmente na época lá de 2003, enfim, em diante, olha, vai haver muita reclamação aqui dos vascaínos. A mesma coisa eu falo sobre essa divulgação, porque hoje o vascaíno que mora principalmente no Peru, ou que queira ir até o estádio de Arequipa, se não me engano é esse o nome, Arequipa, lá no Peru, para poder ver Melgar e Vasco, estreia do Vasco na Sul-Americana, vai ter que desembolsar uma grana, porque eu até busquei, e você pode até me corrigir se você souber, quanto que é o valor em real dos ingressos que estão sendo vendidos, porque eu acho que isso aqui é dólar, tá, galera? Eu não creio que seja na moeda peruana, esses 250 pelo palco dominó, ou esses 25, no caso dólares, pelo Norte Visita, tá ali, ó, Norte Visita $25, Norte Local $25, e os ingressos vão aumentando. Eu acho que o setor mais caro é aqueles 250, e eu acredito que seja dólares. Contudo, bom, Vasco estreia na Sul-Americana, no dia 2 de abril, aí detalhe, vai ser 5 horas da tarde, tá? Para nós aqui, vai ser às 19 horas. Para eles lá, vai ser às 5 da tarde. Então, no fuso horário, o Vasco já perde mais 2 horinhas. Poderia ser às 21 horas. Não, não é. Lá é mais cedo do que aqui. E o Vasco vai ter que jogar contra o Santos e já se preparar na segunda-feira para viajar e pegar um voozinho só de 11 horas. Então, vou continuar te perguntando. E aí, esse elenco é o suficiente? O que nós temos aqui dá para o gasto, não dá? O que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião. Daqui a pouco eu volto, 10 da manhã, para mais uma live, trocar uma ideia com os inscritos, 4 horas. Teremos aqui entre 4 e 5 horas da tarde o nosso vídeo, e depois às 21h30, nossa live para poder fechar o dia vascaíno aqui no Na Torcida, beleza?
Tô metendo o meu pé, galera. Daqui a pouquinho eu volto. Ó, são 3h05, né? Vou ali rapidinho dar uma cochilada e já eu volto aqui pra gente poder desenrolar, porque acabou. Ó, falei pra vocês, acabou. Programação normal, porque a partir de agora o couro come, meu irmão, na casa de Noca. Vou ali, valeu? Fui que fui.